Boa noite a todos nós. Hoje o tema é palestrante espírita e facilitador de grupo de estudo. O objetivo desse nosso encontro é nos aprimorarmos para trabalhar na seara de Jesus. Não há como nós trabalharmos na seara do Mestre por excelência se nós não nos prepararmos adequadamente. E nós vamos ver ao longo da nossa exposição, e que não é uma palestra, é um encontro de trabalhadores para que nós nos aperfeiçoemos nas diversas áreas em que atuamos. Mas para que nós possamos fazer um trabalho razoável, nem vou dizer excelente, nós temos que ter um mínimo de preparação. Isso demanda tempo, demanda estudo, demanda preparo. Como disse essa expositora ali, que também ela é pregadora e ensina pessoas a falar em público. Esquerdo é o sobrenome dela. Eu não me recordo agora o primeiro nome, depois nós vamos ver. Nós não podemos improvisar. Nós temos que estar preparados. Muitas pessoas acham que a inspiração vem do alto. Nós conhecemos a história contada pela própria pessoa que a experimentou, que é o Divaldo Franco, de como ele começou a fazer as suas exposições. Hoje é um dos maiores, se não o maior expoente no movimento espírita no quesito oratória, no quesito de levar a mensagem de Jesus. Nós vamos ver lá no Evangelho segundo o Espiritismo, para nós darmos início às nossas reflexões e prosseguimento, aprendizado que todos nós já iniciamos, alguns mais tarde, outros mais cedo, sobre aqueles que estamos trabalhando na seara de Jesus, que diz o seguinte, é uma gravação. Trabalhadores do Senhor, Espírito da Verdade. Chegastes no tempo em que se cumprirão as profecias referentes à transformação da humanidade. Felizes serão os que tiverem trabalhado o campo do Senhor com desinteresse, movido apenas pela caridade. Suas jornadas de trabalho serão pagas ao cêntuplo do que tenham esperado. Felizes serão os que houverem dito a seus irmãos: trabalhemos juntos e unamos os nossos esforços, a fim de que o Senhor, na sua vinda, encontre a obra acabada. Porque a esses o Senhor dirá: vinde a mim, vós que sois os bons servidores, vós que soubestes calar os vossos melindres e as vossas discórdias, para que a obra não sofresse. Mas infelizes os que por suas dissensões houverem retardado a hora da colheita, porque a tempestade chegará e eles serão levados no turbilhão. Nessa hora clamarão: graça, graça. Mas o Senhor lhes dirá: por que pedis graça, se não tivestes piedade de vossos irmãos? Se vos recusastes a lhes estender as mãos, e se esmagastes o fraco ao invés de o socorrer? Por que pedis graça, se procurastes a recompensa nos prazeres da terra e na satisfação do vosso orgulho? Já recebestes a vossa recompensa de acordo com a vossa vontade. Nada mais tendes a pedir. As recompensas celestes são para aqueles que não houverem pedido recompensas da terra. Deus faz, neste momento, a enumeração dos seus servidores fiéis, e já marcou pelo seu dedo os que só têm a aparência do devotamento, para que não usurpem o salário dos servidores corajosos. Porque é a esses que não recuaram diante de sua tarefa que vai confiar os postos mais difíceis na grande obra da regeneração pelo Espiritismo. E estas palavras se cumprirão: os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros no reino dos céus. Lembrando o que diz, nós colocamos em destaque, quando ele fala: vós que sois bons servidores. Vejam bem, que está se referindo aos bons servidores.
soubestes calar os vossos melindres e as vossas discórdias, para que a obra não sofresse. A mensagem é para os bons servidores. Imagine aqueles que não se enquadram nessa categoria, que pretendem ser servidores, mas não se qualificaram, intelectual e moralmente. E a mensagem continua dizendo que muitos de nós vamos pedir graças a Deus quando nos impusemos aos nossos irmãos e não os soubemos tratar com bondade, melhor dizendo, com tolerância, mas com prepotência, que já recebemos as nossas recompensas. E é isso que pensam esses nossos irmãos que nos perseguem, principalmente os espíritas e a cristandade toda, porque percebem que nós, ao longo de muitos anos, muitos séculos mesmo, até milênios, assim procedemos. Nós acreditávamos que estávamos servindo a Deus e a Jesus usando de prepotência, de violência, e depois, ao desencarnarmos, pedimos graça. Deus não concede graça a ninguém, concede oportunidades, e nós a recebemos reencarnando. E temos a oportunidade, dentro da doutrina espírita, de melhor compreendermos o Evangelho de Jesus, e agora de definitivamente iniciarmos a colocá-lo em prática. Ainda Chico Xavier, na psicografia de Emmanuel, diz: lembra-te deles, os quase loucos de sofrimento, e trabalha para que a doutrina espírita lhes estenda socorro oportuno. Para isso, estudemos Allan Kardec ao clarão da mensagem de Jesus, e seja no exemplo ou na atitude, na ação ou na palavra, recordemos que o Espiritismo nos solicita uma espécie permanente de caridade, a caridade da sua própria divulgação. Percebem? Já ouviram alguém dizer assim que a maior caridade que se pode fazer ao Espiritismo é a sua própria divulgação? Será que é exatamente isso que está sendo escrito ali? A caridade não é para o Espiritismo. A caridade é para a humanidade toda. Nós às vezes lemos algum assunto e fazemos uma interpretação ao nosso modo, não muito precisa, e saímos divulgando coisas imprecisas. Então há palestrantes que dizem, até escrevem, a maior caridade que se pode fazer ao Espiritismo é a sua própria divulgação. Não é uma caridade ao Espiritismo. Ele nos solicita uma espécie de permanente de caridade, a caridade da sua própria divulgação. Caridade para quem? Para quem o estuda e aprende e o coloca em prática, em primeiro lugar. E para aqueles a quem nós divulgamos. Porque nós não podemos divulgar nada sem tomarmos conhecimento antes. E conhecimento pleno, não superficial. Porque se nós tomarmos um conhecimento superficial, acharmos que sabemos o bastante, vamos cometer esses equívocos que eu acabo de mencionar. E tantos outros para quem atentamente observa o que acontece no movimento espírita. Jesus, desde pequeno, ensinou. Nós vamos começar essa exposição, que são 2 tópicos, de facilitadores de grupo de estudo e palestrantes, que também dirigentes de palestra. Primeiro, com os facilitadores de grupo de estudo. Porque alguns dizem que não precisa estudar. Como que não? Jesus já desde criança ensinava aos doutores. Como assim? Ele não precisou estudar? Ele já estudou milhares, milhões de anos. Não se tem noção? É um espírito perfeito, conhece tudo que a humanidade pode conhecer. Então ele trazia isso em si, porque nós não perdemos aquilo que aprendemos. Hoje nós percebemos crianças recém-nascidas dando show nas mais diversas áreas do conhecimento humano, principalmente na arte, que chama mais atenção, mas também na medicina, na matemática, em todas as áreas de importância, e vieram para alavancar o nosso progresso. E Jesus já fazia isso, já educava desde criança, mostrando para nós a importância de ensinar, mas antes tem que saber. Ele já sabia, nós ainda estamos aprendendo. Nos domínios da mediunidade está escrito: em qualquer setor de trabalho,
A ausência de estudo significa estagnação. Muitas vezes as pessoas dizem, mas eu já li todas as obras básicas, já conheço tudo do Espiritismo, não preciso mais estudar. Está buscando a estagnação. O conhecimento é infinito, e mesmo o livro dos Espíritos, por mais que o estudemos, sempre vamos descobrir coisas que não percebemos numa primeira abordagem. Divaldo diz que ele estudou o livro mais de 150 vezes. Aí as pessoas se surpreendem quando ele dá suas respostas de qualquer assunto que está contido no livro. É a Joana que assopra para ele. Não, não é a Joana. É o estudo permanente. Está sempre revendo a obra. Estudai, comparai, aprofundai. Incessantemente vos dizemos que o conhecimento da verdade só a esse preço se obtém. Está lá em O Livro dos Médiuns, no capítulo 27, item 301, quarta resposta. Estudar e comparar e aprofundar. Esse é o nosso objetivo. E aí vemos o regulamento, nós vimos isso em uma exposição que o Mauro fez aqui e que nós adotamos, lá da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, no capítulo 1, artigo 1º. A sociedade tem por objeto, e nós levamos, o estudo de todos os fenômenos relativos às manifestações espíritas e sua aplicação às ciências morais, físicas, históricas e psicológicas. Por que estudar? Para que nós compreendamos os porquês dos acontecimentos. Por que nós nos encontramos nesse estágio de tantas dificuldades? Por que as nossas tendências inferiores? Ou por que nós temos algumas virtudes que outros não têm? Ou outros têm algumas que nós ainda estamos buscando? Tudo isso o Espiritismo responde quando nós o estudamos aprofundadamente. E essa observação, os centros espíritas são núcleos de estudo, de fraternidade, de oração e de trabalho. Escola de formação espiritual e moral que trabalham à luz da doutrina espírita. Isso está lá em Orientação ao Centro Espírita. A propósito, quem já leu Orientação ao Centro Espírita? Todo o espírita tem obrigação de ler essa obra. Porque senão, como é que nós vamos atuar no movimento espírita se nós não temos o conhecimento da orientação ao centro espírita? Objetivos: promover o estudo, a difusão e a prática da doutrina espírita. Estudo primeiro, difusão depois e a prática consequente. Porque não adianta eu estudar e difundir e não praticar. O Livro dos Espíritos. Quem deseja tornar-se versado numa ciência, tem que a estudar metodicamente, começando pelo princípio e acompanhando o encadeamento das ideias. Às vezes nós chegamos numa casa, não tem um grupo formado, iniciando a nossa casa, agora já tem o IED, que é o início, o primeiro passo para quem quer estudar a doutrina espírita. Mas então eu já estudei todo o ESE, não preciso mais do IED. É sempre bom, se a gente tiver tempo disponível naquele dia, reiniciar. Como eu disse, o estudo nunca é demais. E quando nós repetimos o estudo, percebemos algumas nuances que nos escaparam na primeira abordagem. O estudo é infinito. E nós pegamos, no último encontro lá na UME, alguns slides. Um desses diz respeito à área da mediunidade, no Livro dos Médiuns, item 328. A instrução espírita não compreende apenas o ensinamento moral que os espíritos dão, mas também o estudo dos fatos. Porque muitas pessoas dizem assim, mas para que estudar? As pessoas estudam, se detêm num diletantismo do conhecimento e não se preocupam com a parte moral. Ora, o próprio Livro dos Médiuns diz que ela não se detém apenas ao estudo dos fatos. Todos os dias a experiência nos traz a confirmação de que as dificuldades e os desenganos com que muitos topam na prática do Espiritismo se originam da ignorância dos princípios dessa ciência. Aí nós formamos um grupo mediúnico. Escolhemos algumas pessoas para formá-lo. Essas pessoas têm um conhecimento básico, pelo menos. Nós vamos ver
mais adiante, o que acontece com quem não está preparado. E nós temos aqui as principais fontes para quem quer estudar, principalmente a questão da mediunidade. Obviamente, o livro dos médiuns. E depois temos ali mediunidade, estudo e prática, que nós fizemos aqui, tinha outro nome, né? Era estudo e prática mediúnica, agora já mudou até o nome, fizeram uma revisão. E orientação para a prática mediúnica. Então essas obras básicas, a primeira é básica, as outras são tiradas dela, né? Mas para quem quiser estudar a mediunidade, são obras basilares, segundo a orientação da FEB. Dentro do Brasil, no movimento espírita, isso para nós é fundamental. Aliás, isso deve ser fundamental para o mundo inteiro. Porque nós não podemos entrar, como diz no livro dos médiuns, num grupo mediúnico despreparados. Seria como colocar uma pessoa que não entende nada de química num laboratório de química. Fatalmente ia dar acidente. Essa obra, eu só para complementar, na mediunidade, módulo 1 e módulo 2, foi uma iniciativa surgida no Rio Grande do Sul e que agora está nacional. É uma metodologia para todas as pessoas que trabalham com mediunidade. Então, módulo 1 e módulo 2. É uma obra essencial hoje, norteando dirigentes de grupos mediúnicos para abordar essa obra. É fantástica. é bem lembrado, senhor. O Rio Grande do Sul é pioneiro em certas atividades no movimento espírita. O ESD, antes de ser implantado nacionalmente, começou aqui também. Não tinha esse nome, mas o sistema, o estudo sistematizado já existia. E agora é adotado em âmbito nacional, corroborado pela FEB e por todas as federações dos mais diversos estados. E quando é que está indicado o estudo da mediunidade? Antes do trabalhador espírita ser encaminhado ao grupo mediúnico, deve ser adequadamente preparado, adquirindo conhecimento básico, moral e doutrinário sobre a mediunidade. Então eu adquiri um conhecimento básico. Estou num grupo mediúnico, preciso continuar estudando? Após o ingresso no grupo mediúnico, ou em atividades que favoreçam a sintonia com o plano espiritual, realizam-se estudos específicos das obras que tratam da vivência mediúnica. Vejam bem que ele fala aqui, após o ingresso do grupo mediúnico, ou em atividades que favoreçam a sintonia. Quais são as atividades na casa que favorecem a sintonia? Quais? Alguma não favorece? Só se esse setor estiver com problema. Todos os setores da casa favorecem a sintonia quando bem dirigidos, quando as pessoas que estão lá estão bem preparadas, estão cumprindo o seu papel. Resumindo, todos os integrantes das atividades da casa são orientados a estudar a mediunidade. Qual o objetivo? O estudo regular e sequencial da mediunidade é condição fundamental para a formação de trabalhadores conscientes, esclarecidos, responsáveis e fraternos, capazes de exercer a atividade mediúnica com simplicidade, segurança e amor ao próximo, isenta de distorções, misticismos ou comportamentos exóticos da doutrina espírita. Veja bem, aqui nós destacamos formação de trabalhadores conscientes, esclarecidos, responsáveis e fraternos. Ora, nós temos que empreender um esforço para começarmos a fraternidade dentro do movimento espírita. Porque não adianta eu dizer que sou fraterno lá fora se eu não consigo ser fraterno aqui dentro. Então estarei me enganando. Porque é fácil ser fraterno com alguém que está distante, que você encontra de vez em quando e auxilia com alguma doação ou com algum trabalho esporádico. Mas no convívio, dentro do lar, ou dentro de uma entidade espírita ou religiosa qualquer, ou no trabalho em qualquer lugar, ali é que nós estaremos colocados à prova, que é uma das características do nosso planeta, passarmos por provações. E quem é que faz? Quem é que é o responsável? Nós chamamos de facilitadores do estudo, facilitadores de grupo de estudo. Já usaram algumas denominações como mediador de aprendizagem, facilitador, coordenador, orientador ou monitor. Sugere-se que seja alguém que se encontre integrado na casa espírita e
participe efetivamente de um grupo mediúnico. É uma sugestão, não é uma obrigação. Ah, mas nós não temos pessoas suficientes. O ideal é que tenhamos. Porque as pessoas, eu percebo, nós fizemos na época de estudo e prática mediúnica, que estavam encerrando o estudo e não queriam adentrar o grupo mediúnico. Engraçado, porque se a pessoa aprendeu tudo ali na teoria, a hora de colocar em prática tem medo. Medo de quê? Então nós não somos espíritas. Ou nós não queremos compromissos, porque o trabalho mediúnico implica compromissos. Compromisso de conduta, compromisso de horário, assumir a responsabilidade não pode faltar, com algumas exceções incontornáveis, mas sempre que possível estarmos ali. Eu me lembro que o Divaldo, estou te elegendo de novo, o Silvaldo, uma oportunidade, me disse que sugeria que eu adentrasse junto com um grupo novo que o César ia dirigir. E eu falei a ele, bom, eu vou experimentar. E ele me disse, em outras palavras, mas a ideia é essa, então nem comece. Porque uma vez começado, você assume a responsabilidade de dar continuidade. O trabalho mediúnico é uma coisa séria. Não é para ser simplesmente experimentado, não gostei, vou sair. E aí eu tive que reflexionar. Que eu tinha minhas dificuldades orgânicas e graças a Deus estão basicamente superadas. E tudo está correndo de acordo com o planejado pela espiritualidade, nem é minha. E com a concordância minha. Porque nós, ao reencarnarmos, nós trouxemos uma programação. Não é à toa que estamos no movimento espírita. Nós nos predispusemos a essa atividade. Aceitamos a incumbência, não como um objetivo de agradar a Jesus ou trabalhar na seara do Mestre, mas como uma oportunidade de reparar os equívocos que ao longo da história nossa nós cometemos. E que dão margem a perseguições obsessivas e mesmo físicas que nós sofremos hoje. Porque, volto a repetir, o nosso mundo é de provas e expiações. Exceção feita aos missionários, todos nós somos comprometidos diante da própria consciência, onde está gravada a lei de Deus, e que nos cobra sempre a mudança de postura. Então, o grupo mediúnico é uma coisa séria. E os facilitadores, de preferência, estejam em grupos mediúnicos. Por que será? Ora, se eu vou ser um facilitador, não é que eu seja um professor, mas em tese eu tenho que estar mais bem preparado, porque eu tenho que ter uma capacidade, primeira, de interpretação de texto, porque eu percebo pessoas que leem o texto e não interpretam adequadamente, fazem uma análise tangencial, e nós temos uma dificuldade, estando dentro do grupo, de observarmos que a análise adequada não é aquela. E dentro de um grupo mediúnico nós vamos estar em contato com a espiritualidade maior que verá o nosso esforço. Primeiro, para socorrer os infelizes que vêm ali. E embasados no nosso conhecimento da doutrina espírita, auxiliá-los ao mesmo tempo em que nós auxiliamos, conquistando méritos e estudando, porque quem está no grupo mediúnico não pode estar simplesmente exercendo a mediunidade sem estudar. Nós vimos os momentos adequados para o estudo, antes, durante e afinal sempre estudar a mediunidade. Então é importante que estejamos sim num grupo mediúnico. É uma das principais tarefas da casa espírita, porque não pode haver espiritismo sem mediunidade, porque o espiritismo é um intercâmbio entre os dois mundos, vivenciado pelo que nós aprendemos nesse intercâmbio aqui na Terra. Dificuldades na prática mediúnica que o MEP pode minimizar. Reuniões à moda da casa, direção dos grupos com estilo pessoal dos dirigentes. Hoje aqui nós temos uma dificuldade, é o grupo do Silvaldo, o grupo do César, o grupo do Antônio. Não é o grupo de ninguém, é o grupo da casa dirigido por essas pessoas. Em tese são os mais bem preparados. Vamos ligar esse ar aí, tá frio? Eu estou com frio, imagina. Desliga o botão. É porque aqui congela a imagem, ela fica cinza. E nós vamos ver adiante que o frio favorece a nossa atenção. E as tosse. Vem mais para frente. Trabalhadores antigos que acham que não precisam mais estudar, mas desliga um lado isso. Deixa só um. Tá. Olha aqui, ó.
Está aqui, ó. Esse aqui. Ah, não, tá certo. Tem trabalhadores antigos, eu já ouvi relatos, e já ouvi também, dizer que não precisam mais estudar. Acham que sabem o suficiente. Eu acredito que essas pessoas não estudaram de fato. Devem ter lido alguma obra, lido com alguém, mas não entenderam o que leram. O endeusamento de médiuns e ou dirigentes. Eu já falei várias vezes que eu, quando era criança, endeusava os médiuns. Isso é um equívoco e um perigo, porque nós podemos nos decepcionar com as atividades desses médiuns e até desacreditar do próprio movimento, se não da própria doutrina. Isolamento do grupo mediúnico das demais atividades da casa espírita. O grupo mediúnico não é um departamento ou uma área estanque, em que as pessoas que estão inseridas nele fiquem só nessa atividade. A casa funciona de uma forma sistêmica, tudo é integrado, e nós temos que tomar cuidado. Às vezes, quando tem uma atividade das evangelizadoras, nós não participamos. Ah, isso é da evangelização. Ou então lá da área de assistência social espírita. Ah, isso não é da minha área. Nós temos que estar por dentro de tudo, principalmente aqueles que são os dirigentes. As possíveis soluções das dificuldades observadas na prática mediúnica podem ser encontradas no estudo sério, contínuo, aprofundado. Se temos dificuldades e adotarmos um estudo sério, contínuo e aprofundado, nós poderemos encontrar soluções para as dificuldades. Nas avaliações da atividade mediúnica, nós devemos periodicamente fazer uma avaliação de como está sendo conduzida a atividade mediúnica do grupo. Está evoluindo? Está diminuindo? Está estagnada? Está tudo bem? Algum trabalhador precisa de auxílio? Ou todo o grupo? Nós temos uma atividade mensal que adotamos, que é de reforço para os trabalhadores. A gente chega meia hora antes, e daí todo mundo foca um por um, fazendo a irradiação. Uma sugestão pode ser também para todo o grupo, pedindo o auxílio do alto, uma meditação. Uma vez nós fizemos uma experiência assim, e utilizamos um áudio do Divaldo chamado Visualizações Terapêuticas. É muito bom para fazer individualmente ou em grupo. Quando bem feito, o resultado é espetacular. Nos esclarecimentos e orientações ao dirigente, no autoconhecimento e esforço de transformação moral da equipe. Nós precisamos nos conhecer. Nos conhecendo, nós vamos ver as nossas fragilidades e as nossas potencialidades. Trabalhar para aprimorar as últimas e corrigir as primeiras. E assim nós estaremos nos gabaritando para um melhor trabalho. Ah, mas agora eu sou tão imperfeito. Eu sempre sugiro a leitura da obra de Neio Lúcio, Jesus no Lar. Que a imperfeição não seja justificativa para que nós não façamos nada. Ela não vai ser vencida por um milagre. Eu preciso me esforçar, eu preciso dar o primeiro passo, o segundo e andar. E assim empreender a minha jornada. Se eu quero fazer uma jornada, eu não vou fazer aqui pedindo a Deus que o milagre aconteça e que eu saia daqui e chegue ao final. A meta para ser atingida tem que ser paulatinamente conquistada. As imperfeições são um empecilho, mas isso é inerente à raça humana encarnada na Terra. E Jesus disse que não se conhece na história um momento em que os anjos tenham descido do céu para fazer na Terra aquilo que aos homens compete. Ou seja, para nós é que compete. Se temos dificuldades, vamos superá-las. Como? Nos conhecendo. E como contornar as dificuldades? Conhecendo a doutrina espírita, que nos facilita muito e é imprescindível para esse fim. Pelo menos para quem está no movimento espírita. Agora passamos para algumas orientações para dirigentes de palestras. Aliás, aqui é para os dirigentes de palestras e palestrantes específicas. Nós encerramos a parte, porque nós temos tempo exíguo, então temos que utilizá-lo da melhor forma possível. Jesus ensinava desde criança. Ele ficou apenas no ensino, ou ele também
palestrava, ou pregava, como dizem outros? Certamente que sim. Ele começou a fazer a sua pregação não que ele precisasse de estudar até os 30 anos, mas porque na cultura judaica não se dava ouvido para quem tivesse menos de 30 anos. Não era respeitado como um homem, não era reconhecida a sua palavra. Então ele teve que aguardar o momento apropriado para começar a sua pregação, as suas palestras. E aproveitou da melhor forma que se possa imaginar o tempo exíguo que teve. Também no livro Orientação ao Centro Espírita tem lá na fundamentação, tirada do Evangelho segundo o Espiritismo, esse chamamento. E depois elevai a palavra divina aos grandes que a desprezarão, aos eruditos que exigirão provas, aos pequenos e simples que a aceitarão. Porque principalmente entre os mártires do trabalho desta aprovação terrena encontrareis fervor e fé. Arme-se a vossa falange de decisão e coragem. Mãos à obra, o arado está pronto. A terra espera. Arai. E aqui também nós pegamos um áudio da internet. Ide e agradecei a Deus a gloriosa tarefa que vos concedeu. Mas cuidado, e entre os chamados para o Espiritismo, muitos se desviarão da senda. Atentai, pois, no vosso caminho e buscai a verdade. Isso que eu faço aqui, todos nós podemos fazer. Não é um autoelogio, mas a gente pode. O texto está nas obras básicas. Nós podemos baixar as obras básicas em PDF, que facilita muito, mas cuidado, porque os PDF têm alguns equívocos de redação. Então, de vez em quando, na dúvida, pegar os originais que nós temos em casa, por obrigação, e comparar, e trazer para cá. As animações, nós temos isso no PowerPoint e em outros recursos. Nós podemos programar o início, a duração, os efeitos, para melhorar a exposição, para chamar a atenção das pessoas. Nós temos como baixar áudio, transformar vídeos em áudio apenas, e fazer os cortes também. O próprio PowerPoint permite cortar o início, o fim. E temos os editores que podem fazer isso antes, dá um trabalho maior. Lembram o que a esquerda falou? Que nós temos que ter uma preparação. Nós não podemos fazer uma exposição assim, eu vou ler um texto e vou falar. Tem gente que tem essa capacidade, mas já estudou há muito tempo. O Divaldo não precisa nem estudar, mas está sempre estudando. Se dermos um tema aqui para ele de emergência, ele fala de improviso, que na verdade não é improviso, é o conhecimento dele. Mas nós, que estamos nos esforçando para isso, no mínimo 2 semanas de dedicação. Aí temos que sacrificar alguns prazeres que nós gostaríamos de usufruir, que a vida nos possibilita, até o convívio com os familiares, trabalhando para esse fim, se quisermos fazer alguma coisa razoável, minimamente. Desenvolvimento da reunião, recomenda-se que os espíritos, ao chegar, os espíritas, só que nós não lemos aqui, não? Não, já lemos sim. Agora vamos ver na reunião, o que acontece? Nós vamos fazer uma palestra, como é que deve se comportar as pessoas, o dirigente, o palestrante. Isso está lá na orientação ao centro espírita, não são palavras minhas. Sempre que formos expor alguma coisa, tem que ter fundamentação em alguma coisa ou na lógica. Porque podemos trazer coisas lógicas também que atingem a razão sem uma fundamentação em obras básicas, mas desde que a razão não contradiga aquilo que estamos dizendo. Mas vamos lá. Desenvolvimento da reunião mediúnica. Recomenda-se que os participantes, ao chegarem, acomodem-se no ambiente onde a atividade será desenvolvida, realizando uma leitura de página doutrinária espírita, a fim de estabelecer sintonia com os benfeitores espirituais responsáveis pela palestra. É isso que nós fazemos? Ou será que nós estamos não agindo adequadamente? A casa disponibiliza ali obras que nós podemos ler ao chegarmos aqui. Aqui dentro, pelo menos, é difícil, porque nós somos muito
conhecidos uns dos outros, e muitos somos parentes, de não cumprimentarmos, mas vamos reduzir o entusiasmo nesse cumprimento. É um pedido que eu faço a mim mesmo, né? Ser mais discreto, para não criar uma desarmonia no ambiente, e procurarmos reflexionar a respeito do dia, fazermos uma boa leitura para irmos nos predispondo à sintonia adequada para melhor aproveitarmos as reflexões que faremos durante a exposição. Por conseguinte, obter um melhor aproveitamento do tema a ser estudado da seguinte forma: a preparação do ambiente feita através de uma leitura de página doutrinária espírita pelo dirigente da reunião ou por quem este indicar, de obra a ser definida pela direção do centro espírita. Por que será que ele disse assim, obra a ser definida? Nós temos algumas que estão aqui já, são as adequadas. Ele está chamando a atenção de que nós não devemos trazer de casa nada que não passe pelo crivo da direção da casa. Porque tem pessoas que pegam obras de autoajuda e acham que são coisas espíritas e expõem aqui. Imagine fazer uma introdução de uma palestra espírita assim. Prece inicial: simplicidade, concisão e clareza deverão estar presentes nesta prece, a qual deverá ser proferida pelo dirigente da reunião ou por integrante do grupo por ele indicado. A palestra, agora, a quem vai falar, ou conferência doutrinária, deve ser assim: um tema previamente programado será abordado, sempre de acordo com as obras da codificação espírita, constituída pelos 5 livros básicos de Allan Kardec. Nós não podemos fazer uma palestra com um tema qualquer e não abordarmos um tópico sequer de qualquer dessas obras. Aí não é uma palestra espírita. Eu já vi uma palestra numa casa espírita na internet, de uma pessoa proeminente até na divulgação do movimento espírita, e eu achei que em algum momento ela ia fazer alguma referência, mas não fez. Ficou só na área da medicina. E eu fiquei surpreso, porque não teve uma conclusão, nem uma introdução, nem um desenvolvimento espírita. É bom isso? Mas isso não é uma tarefa para uma casa espírita, a não ser que seja fora das suas atividades normais, que é a palestra espírita. O Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu, o Inferno e a Gênese constituem as obras que não podem faltar, pelo menos uma delas ou alguma citação dela, na exposição que vamos fazer. A duração desta etapa de reunião deverá ser estimada entre 40 e 60 minutos. Orientação ao centro espírita. Aqui no caso não é uma palestra, nós vamos passar um pouco. Não há como fazer um trabalho desse em 60 minutos. Prece final. Se nós não adotamos os 30 minutos? As casas têm a liberdade de adotar 30. Só que 30 minutos é meio reduzido para você expor um tema de uma forma bem clara. Você vai atropelar a exposição e as pessoas vão sair quase sem entender nada. Então é preciso ter uma clareza na exposição, ter um domínio, e isso, salvo algumas exceções. Eu me recordo que uma vez eu estive na cidade, no centro em Passo Fundo, e vi um palestrante lá de renome no movimento fazendo uma palestra de 30 minutos. Fiquei pensando, mas convidar essa pessoa para fazer uma palestra de 30 minutos? Algum tempo depois eu conversei com o dirigente da casa e disse assim: mas fulano, você acha legal convidar uma pessoa desse tipo para fazer uma palestra de 30 minutos? Na época eles tinham a ideia assim: as pessoas têm compromisso, tem que pegar o ônibus, mas o ônibus tem um atrás do outro. E daí eles: não, agora nós mudamos, agora é 1 hora. Então há que ponderar a respeito. Será que 30 minutos é suficiente? A gente tem feito várias casas da cidade, fora da cidade, e está todo mundo adotando os 30 minutos, por isso que é eterno. Eu, quando me convidam fora, eu peço no mínimo 45 minutos. Porque eu acho assim, ó, como eu disse antes, você vai dedicar 2 semanas para falar 30 minutos. Qual é? Será que nós estamos cumprindo com o objetivo de divulgar o treino em 30 minutos? Ou estaremos fazendo de conta? Eu acho que para o nosso nível de expositor,
que a média de 40 minutos é excelente. Não cansa o público. O pessoal leva um tempo agradável, né? E, claro, quando você tem um expositor com uma condição, né, adianta um pouquinho. Mas eu acho que bem interessante. 40 minutos está de bom tamanho. Sival, não é acho. Eu sei. Você acha e você está com a razão segundo as estatísticas. Nós vivemos num mundo de atropelo em que as pessoas não prestam atenção por mais de 5 minutos. Nós vamos ver, não sei se nós vamos ver ainda hoje, as pessoas, quando é que prestam mais atenção no palestrante? Em que momentos? São 2 momentos, pode dizer, senhor. Então, Wilson, a partir de agora, a gente pode passar dos 30 minutos, porque a gente tem que ter cuidado nisso. Não sei se os outros palestrantes também têm Casa, mas a gente, pois é, e a gente tem que ser cuidado, porque às vezes as pessoas assim, já cheguei em casa e disse assim, não passa dos 30. Tudo bem. E agora já procuro ficar olhando para o relógio para justamente não dar problemas, né? Da gente passar daquela norma da casa. E nós aqui também, 30 minutos. Eu não procuro nunca passar mais que isso. Por isso que eu pergunto. Então agora a gente pode... Eu vi uma casa que eu praticava, era assim, ó. Era de 30 a 45 minutos. Então tinha aquela liberdade que o palestrante, até conforme o tema, o mesmo palestrante que em uma eles têm dificuldade para reduzir, para falar em 45 minutos, conforme o tema, ele tem dificuldade de conseguir falar tudo em 30. Então, e daí depende muito de um palestrante e do outro. Então, é melhor falar em 30 e prender a atenção e transmitir aquilo em 30 do que ficar mais 15, como diz, enchendo linguiça, e não produzir nada naqueles últimos 15 minutos ou meia hora. Então, essa flexibilidade entre os 30 e 45 ou uma hora, eu considero importante. Eu concordo. Vejam bem que... O César quer falar? Vejam bem, depois eu vou falar para o César. Vejam bem que aqui na orientação Centro Espírita estabelece 40 e 60. É uma margem de 20 minutos. Uma pessoa que fala 30 não vai conseguir falar mais 10. Olha, uma bagagem de estudo que a pessoa tem que ter no mínimo para falar em público a respeito da doutrina tem que ser suficiente para falar 40. Ou então, a pessoa peça para falar em conjunto, como nós demos a palavra aqui a algumas palestrantes iniciantes que falavam em dupla. Hoje estão falando sozinhas. E grandes expositoras para o nosso patamar assim, de capacidade evolutiva. Então tem esse recurso, não precisa falar sozinho. Nós lembramos que veio 3 senhores lá da Mansão do Caminho uma vez, 3, cada um falava 15 minutos, passava a palavra para o outro, e fizeram uma exposição para toda a União Municipal Espírita aqui, lá no IES. Então nós temos N recursos. Se eu não tenho uma capacidade de falar além dos 30, então eu peço ao dirigente da casa, podemos falar em dupla com alguém? Até que eu me capacite. Claro que as casas têm a liberdade, isso é uma orientação, não é uma obrigação, mas a razão nos diz que para expor, penso eu, segundo a minha lógica, um mínimo daquilo que vamos falar, de forma esclarecida, 40 minutos. Em algumas exceções, 30. Mas eu às vezes vejo a pessoa falar em 30 e digo, achei que estava começando e já está terminando. Então, é uma coisa para reflexionar. Eu já disse, quando me convida, às vezes me convida para fazer 100 ou mais quilômetros, eu digo, qual é o tempo? 30, 40 minutos. Meu irmão, me dá licença. No meu tempo é de 45 minutos a 1 hora. Imagine, nós não somos pagos para fazer o quê? Monetariamente para fazermos aquilo que fazemos. Nós fazemos porque gostamos, nós investimos nisso, nós imprimimos folhas, gastamos com tinta, com papel, gastamos o tempo de uma forma produtiva, claro, a nossa vida, porque se formos somar o tempo de vida que nós gastamos para estudar, para falar 30 minutos, porque as pessoas estão com pressa. Se essas pessoas têm pressa, o que elas estão buscando? Elas estão buscando o conhecimento da doutrina espírita ou estão buscando cumprir com a obrigação que entende diante de Deus de estar na casa? Será que é esse o objetivo? O movimento é isto?
Ou é nós aprendermos para colocar em prática? Se eu sei o suficiente, então eu não vou ao centro espírita. Mas será que eu sei o suficiente? As obras básicas dizem que não. O estudo é continuado. Nos grupos de estudo, ouvindo palestras. Ah, mas eu estudo, não preciso ouvir palestra. A palestra nos leva na condição de alguém que ouve e reflexiona. Que ouve a abordagem que o outro fez e interpretou. E analisamos. Porque quando nós temos uma tendência, ao falarmos do assunto, de valorizarmos aquilo que acreditamos ser adequado. Vejam bem, eu estou valorizando o maior uso de tempo. Se viesse outro que acha que é 30 minutos, ia dizer, não, em 30 minutos é bem possível falar, porque as pessoas não prestam atenção. Mas o que nós buscamos fazer? Volta a valorizar o que eu penso. É divulgar a doutrina. Vejam lá em Atos dos Apóstolos, quanto tempo falava Paulo. Falava tanto que houve um momento que alguém caiu sentado da janela e foi dado por morto. Ele foi lá e viu que a pessoa não estava morta. Isso era em torno de meia-noite. Disse, não, ele não está morto. Está apenas dormindo. E voltou a falar. Por que Paulo fazia isso? Eu fiquei pensando, mas por que Paulo fazia isso? Porque era emergente, ele precisava falar. E qual é a maior emergência no momento da transição planetária? Não seguir essa linha. Não precisamos seguir aquilo que Paulo fazia, mas um mínimo de tempo. Vai dormir se era para O César queria falar do meu pai. Wilson, tem um documento aqui da casa que refuta esse tempo, né? E ele fala até 45 minutos. É que eu gostaria de saber, assim, como é que a Sandra falou ali que a norma é 30 minutos, né? Como é que foi decidido isso? E aí as pessoas foram passando já faz um tempo que é 30 minutos. Mas ele está em desacordo com o regulamento. É o regulamento interno. Mas sabe o que é, César? Esses encontros. E como a gente quase não teve mais encontro dentro desse tema, foi ficando. Não é isso? A Mariana está aqui me ajudando. Não é, Mariana? É só vocês fazem 30 minutos. Aí o César... O resto tudo vai correr 45. Mas ela está bem boa, tá? É como o senhor a mensagem, quer dizer, é muito tempo, às vezes são 15 minutos que você escuta, é bom. O Portanete quer falar, só um pouquinho. Então isso é falta, né? Fala, Portanete. Não te preocupe, pode fazer. Não, só Passando a mensagem, tá bom? Eu só queria deixar a minha saudação a todos os irmãos e irmãs, a importância desse momento de integração dos trabalhadores, e dizer que a orientação ao centro espírita, nós temos no sebo, ali na sala, chamamos de sebo, não, Luiz? Sebo. Na prateleira tem um monte de livros antigos. Eles estavam manuseando, acho que foi contigo, eu falei, Paulo foi comigo. Contigo, né? Tem 4 ou 5 edições da FEB, dessa orientação do centro espírita. E segunda-feira eles estavam manuseando justamente nessa parte das exposições. E, como disse o Wilson, uma normativa. Quando nos convidaram, Luiz, a exposição, nós até não falamos muito em tempo, né? Estamos falando 45, não sei o que. Eu disse 40, tá bom. E há temas, assim como no livro dos Espíritos, os Espíritos veem em certos temas 3, 4 questões resolvidas. E tem outras questões que tu pega 2 páginas, 10, 15 questões, o Kardec coloca. Quando eu peguei um tema aqui uma noite e começamos a estudar, eu disse para Jaque, cara, eu ficaria 2 dias falando pedagogia de Jesus. Meu Deus! Quando pegou um tema trabalho, necessidade, eu disse, cara, falar 45 minutos foi puxado. Então, há temas que temos 30 minutos, são tempo assim, é o tema, uma qualidade. Às vezes eu posso ficar 45, 60 minutos. Mas aí, como disse o Wilson, aí nós falamos da questão de tempo de deslocamento, tu está na casa espírita, tu tem 5 minutos de abertura, tu tem mais o segundo passo, que é
o passe, e as pessoas vêm para ouvir alguma coisa. Então, aproveitar esse tempo, esticar ele um pouco mais e aprender, para que esse momento aqui, que 1, 2 vezes a semana, a gente possa aproveitar, para dar o recado da melhor maneira possível. E quando a gente vai tomar mate com o parceiro da esquina, lá, conversar, a gente fica 2 horas conversando. E abre o verbo. Vem para dentro com pressa, o pessoal. E muito da visão, tu está olhando o movimento, está sentindo se há essa reciprocidade, que o relógio está correndo ou não, se as pessoas já estão se olhando, se mexendo. O pessoal começou a dormir, gente. Começou a levantar aqui. Mas acho isso aqui parecendo que está encerrando, porque não está gravando. Qualidade é tudo, gente. Para mim é o tempo ideal. Qualidade é tudo. Tu pode fazer 1 hora com qualidade que todo mundo fica ali e tem que aprender. Tu pode fazer 30 minutos, o cara já está sem emoção. Qualidade, é isso, gente, não tenha dúvida nenhuma. Nós temos que saber avaliar o público que está nos ouvindo. Porque ele está sendo caridoso em nos ouvir. E para isso, senhor, nós temos que participar desses encontros de aprimoramento. O Luiz quer falar alguma coisa, Luiz? Sim, eu estive lá naquele encontro em Porto Alegre, eles nos transmitiram que 40 minutos era o essencial. Porque 30, nossa casa tem esse característico. O cara que está fazendo a abertura, ele quer completar o tema do rapaz, ele acaba com o tema da pessoa. Esse não falou nesse ponto, não falou. Nossa, fica quietinho. Nós temos exemplo na nossa casa. Se fizer 30 minutos, abre 10 minutos para o coordenadores completar a palestra. Aí que está o perigo. Ele não estudou a palestra, ele não sabe o que é. A propósito, eu vou imprimir isso aqui, ou vou disponibilizar para as pessoas acessarem, quem não veio, porque isso nós todos temos que ter conhecimento. Esse tópico aqui é exclusivo das palestras. Vejam bem aqui, prece final. Também simples e concisa, agradecendo-se a oportunidade do aprendizado, da convivência fraterna e do amparo espiritual. A prece poderá ser realizada pelo dirigente ou por quem este indicar, e em alguns casos até o próprio expositor ou palestrante. E daí ele falou para que o dirigente faça comentários sobre a palestra. Vamos ver. Prece inicial, como deve ser feito. Parte do palestrante, duração, prece final. Não falou nem em agradecimento. E, se não me engano, é o Nazareno que fala, ou é o Alquindra, não me recordo bem agora, que fala a respeito dos dirigentes. Ao final, não fazer comentário nenhum. Só a prece, nem agradecimento. Porque as pessoas, se a palestra tenha sido razoavelmente feita, ela vai levar aqueles que a assistimos a uma reflexão. E nós, se ela for bem feita, no encerramento, seremos levados a ampliar ainda mais a nossa reflexão. E aí vem o dirigente, faz um comentário, tira-nos da reflexão. E o objetivo não é esse, é nós reflexionarmos sobre o que a palestra tem a ver com a minha vida. Que proveito eu posso tirar dela? Vai me servir para alguma coisa? Eu estou de acordo com o que foi exposto? Ou será que a palestra foi, entre aspas, dirigida a mim? Então tem que ter um cuidado. Algumas casas adotam o seguinte critério, que eu acho muito louvável. Eu quero falar sobre o tema como dirigente, então eu estudo o tema. E antes de iniciar a palestra, fale uns 2 minutos sobre o tema. Ou seja, sobre a importância do tema. O que ele tem a ver com a nossa vida, para que nós prestemos atenção nele e no que o palestrante vai dizer. Aí sim, e já aproveitar e agradecer de antemão ao que vai falar. Não precisa ser depois, porque às vezes a gente percebe que aquele que expôs não se preparou adequadamente, está num dia infeliz, e fez uma palestra, no mínimo, razoável, para não dizer sofrível. E veio o dirigente e disse: muito obrigado ao irmão pelo esforço, pela excelente palestra que trouxe. Parece uma hipocrisia, porque as pessoas percebem que não foi isso que aconteceu. Para isso nós precisamos nos preparar, tanto como dirigente como palestrantes, para que isso não aconteça mais. E nós temos que participar do movimento espírita e dos encontros da casa. Se nós não conseguimos participar dos encontros da casa,
Como é que vamos participar do movimento como um todo, da união municipal, da regional ou lá na federação? Nós pensamos que isso são coisas da direção, da uma coisa de fora que não faz parte da minha vida. Se eu estou como trabalhador no movimento, eu faço parte de tudo isso. Eu integro. Se as decisões são tomadas de uma forma que eu não penso, é porque eu não participo. Se eu participo, eu teria a oportunidade, pelo menos, de expor o que eu penso. Aqui todo mundo está expondo o que pensa. E aí o consenso vai decidir. Se eu hoje não adoto aquilo que eu acho que é mais adequado, se o que eu penso, embora não seja adotado, seja o correto, com o tempo, as pessoas vão perceber e vão adotar aquilo que eu penso. Agora, se eu estou fora e não exponho o que eu penso, ninguém vai saber. Vão continuar agindo errado, ou vamos continuar agindo errado. Então é importante reflexionar, analisar, ver a fundamentação das atitudes e das direções que nós tomamos no movimento. E agora, específico aos palestrantes. Algumas dicas, porque o tempo é curto, para uma apresentação em PowerPoint eficiente, porque nós usamos muito isso depois que ele nos foi disponibilizado. Escreva textos curtos e objetivos nos slides. Veja o primeiro exemplo. Uma amontoada de palavras. Nós temos que usar menos linhas, letras no mínimo tamanho 40, porque o nosso projetor fica muito perto, então a imagem é pequena. Em outros ambientes em que ele fica mais longe, a imagem é ampliada, então pode ser uma letra um pouco menor. Mas então aqui na nossa casa, no mínimo 40. Cuidado com a estética, ao invés de escrever vários tópicos, como lá em cima, transforme seu tópico em um slide assim. Quanto menos informação no slide, melhor. Não abuse de vídeos ou música. Hoje nós estamos aqui num aprendizado, então nós vamos abusar um pouco dos vídeos. Na exposição não é o ideal. Eu trago alguns e coloco antes. Quem chega mais cedo consegue ver. E quando eu sinto assim, necessidade de expor, eu corto o tamanho que der, para que ele não fique tomando muito tempo. Vocês viram, eu não pude cortar aquele inicial, foi antes da palestra, que a exposição ali daquela menina, que eu não vou falar, que está aqui, estava cantando, foi longa demais da exposição da pessoa, embora a pessoa seja eu vou indicar antes aqui, que trabalha na área da comunicação. Ela dá cursos e tem vários vídeos gratuitos na internet, é muito bom. Pense nas cores, mas não exagere. Nós devemos usar cores, sim, que chamam a atenção. Capriche nas imagens, mas que elas não dificultem, se eu inserir, não dificultem a leitura de textos sobrepostos. Vejam bem que nós temos um texto sobreposto à imagem, foi usado um recurso que é contornar a imagem com fundo escuro, porque senão a pessoa não consegue ler. Tem uma imagem bonita, um texto em cima, o palestrante aqui no monitor consegue, que o contraste é maior, mas ali quem está na plateia não consegue. Se estiver lá no fundo e a letra for pequena, então nem se fala. Busque inspiração e teste outras opções. Nós somos sempre inspirados quando o objetivo é nobre. Eu me surpreendo às vezes com as ideias que me vêm quando eu estou trabalhando na criação de uma exposição. A gente pode dizer, por que eu não pensei nisso antes? Porque não me foi sugerido. Eu já tinha ideia, mas não me foi sugerido. E o nosso mentor espiritual trabalha conosco, inspira. Mas nós temos recursos, SlideShare, Pinterest. O Prezi é um tipo de programa que é concorrente, entre aspas, do PowerPoint. Tem muita gente usando. Eu confesso que nem conheço como é que ele funciona, mas diz que é muito eficiente. O Lucas talvez conheça, né, Lucas? Conhece, Lucas? Tem alguns modelos prontos que são bem atrativos, né, visualmente falando. Ele usa um estilo um pouco diferenciado do PowerPoint, que é sempre o mesmo formato, tudo. São coisas dinâmicas que se ligam um ponto ao outro, e vai fica do lado, quando passa e faz as transições mais dinâmicas, mais interessantes. O pessoal está usando bastante lá no trabalho, no Instituto, mas vai do gosto de cada um. Né? E ele é pago também? Não, não é pago. Não é pago? Não, ele é pela internet. Isso. Ah, tu precisa estar conectado à internet. Isso, aí tu depende de estar funcionando no dia a banda larga da casa, então é menos prático. Eu vou ter que ser aposentado para fazer isso. Não vou poder fazer isso. Eu não vou poder mais. Tu não precisa usar o PowerPoint. Continua fazendo a próxima, tu faz. Mas eu preciso
Nós queremos nos atualizar. Ao menos uma tem que fazer quando eu não posso abandonar. Eu não sei montar isso aí, eu não sei montar o slide. O aparato de organizar um momento como eu dar umas dicas. Eu mal apartamento sem montar um slide. Não tem como, Wilson. Não tem como você ser um caridoso para conosco. E numa reunião, num domingo de manhã, não querendo falar um grupo de manhã, não. Gente, você vem aqui para nos ensinar a fazer uma palestra assim. Para mim seria uma caridade do tamanho do mundo. Porque eu não sei fazer isso. Eu tenho muita. Sabe, não é para aquelas crianças arteiras. Eu tinha que fazer isso. Comprei um computador novo, tá tudo zerinho, mas não sei fazer. Eu não sei como é. Aí a gente começou a ensinar, e daí ele fazia, a gente ajeitava. E aí faz isso, faz aquilo. Agora ele faz tudo sozinho. Mas eu precisava Ele era o mais bonito. Olha, Aí ele lá para fazer os A filha diz assim, já te ensinei. Não te ensino mais. Mas a maioria, até quem usa muito, tem que aprender a usar também. Porque tem muito que usa, mas é uma tecnologia nova, é uma coisa muito boa, mas ainda os que usam, poucos usam certo. Porque tem esse medo aí. Viu? Nós estamos sempre aprendendo. Mas é só tentando que chega lá. Deu só um pouquinho aqui, ó. O tempo está correndo. Nós estamos sempre aprendendo. A vida é um aprendizado. Nós começamos usando de forma inadequada. Eu me recordo que uma vez eu fui ao Ceará e coloquei uns textos com letras muito pequenas e usando imagens. O Antônio me chamou a atenção, que era melhor, não de uma forma negativa, mas positiva, porque o que o Evangelho nos diz, ou o Livro dos Espíritos, não me recordo quem agora, que não basta não fazer o mal, é preciso fazer o bem. E o bem, nesse sentido, é alertar a pessoa quanto ao equívoco ou o uso inadequado de uma ferramenta eficiente que ele tem nas mãos para fazer o seu trabalho. Então ele pode apresentar um trabalho aqui e desmotivar quem vem pela primeira vez porque não entendeu nada, porque não conseguiu ler e porque achou a exposição muito fraca e não vem mais. Então é preciso ter um mínimo de qualidade e nós podemos aprender. Quanto à sugestão do Simval, na internet tem cursos e a gente vai aprendendo com as tentativas. E se nós formarmos um grupo grandinho assim para fazer esse trabalho, até podemos. Só que o expositor vai buscar aquilo que ele acha que é mais adequado. O ideal é individual. Eu me disponho a fazer com quem quiser. Eu não sei tudo, quero aprender também alguma coisa. Eu vejo que o Senna tem exposto ali uns... como é que é o nome daquilo? Que tem um movimento. Como é que é o nome, César? GIF. Imagens em movimento. Elas não são vídeo, mas elas são um movimento repetitivo que são muito interessantes. Como o movimento da água, né? Isso, para que nós coloquemos. Só temos que tomar um cuidado. O foco é o palestrante, não a projeção. Isso também é alertar. Eu queria dizer, tirando a alegria do Simão, Ao menos um eu devo fazer. tirar um pouco E você não ser batalha dele, nada vai substituir o brilhantismo da sua oratória. Muito obrigado. Melhor PowerPoint colocado, melhor imagem, melhor texto, ainda prevalece a garganta. Eu, por exemplo, tenho um pouco de dificuldade de fazer lendo, né? Eu li o assunto e gosto de comentar o assunto. É característica. Bem, vamos prosseguir então, gente. Vamos prosseguir, porque o pessoal logo vai querer ir embora. Qual é a língua que falamos? Vocês receberam um material aí, né? Eu convido a acompanhar, porque eu não ia projetar isso aí. A nossa língua é portuguesa. Quem chama bastante atenção é o Raul Teixeira, quando fazia suas exposições, que agora ainda bem que está retornando, a respeito do uso do vernáculo, ou da língua portuguesa, melhor dizendo, de uma forma mais adequada possível. Perfeito não seremos. Eu vejo escritores, espíritas que fazem livros e cometem equívocos e ainda usam uma linguagem viciada, algumas expressões não bem apropriadas. As razões não se sabe, porque nós não seremos perfeitos jamais. Se formos olhar as obras básicas, principalmente a traduzida por Guilherme Ribeiro, dificilmente encontraremos um erro, a não ser um que outro lá, por exemplo,
o uso da expressão moral, que uma hora ele usa como amoral, quando deveria ser o moral. São coisinhas mínimas. Então, quem somos nós para nos compararmos ao Guilherme Ribeiro? Mas a gente, quando percebe uma coisa, enxerga. Mas eu vou ver com vocês aqui, ó, quanta coisa eu faço de errado. Aqui são algumas coisas. Nós temos que estar sempre estudando a língua que utilizamos para nos comunicar. Mas o importante é transmitir a ideia, mas a ideia tem que ser clara. E de uma forma que todos entendam. Rebuscada não. Uma linguagem, se eu usar alguma palavra que as pessoas não entendem, esclareça o significado. Eu vejo que alguns palestrantes colocam uma palavra em cima e o significado embaixo. É muito prático, porque o que eles fazem? Eles pegam as normas básicas, não tem como mudar, é literal, e daí explicam embaixo o significado. As pessoas que não têm uma facilidade maior na interpretação de texto vão entender. Mas vamos ver aqui. 10 pecados na língua portuguesa. Tem 2 no grampeado, esse é aquele que está a folha sozinha. Isso aqui é de 22 de maio de 2018, peguei da internet. 10 erros que comprometem a vida social e as pretensões profissionais de qualquer um. Houveram problemas. Nós sabemos usar os verbos? Houveram, o verbo haver não pluraliza. O certo é houve problemas. Haver no sentido de existir é sempre impessoal. Se ele dispor de tempo, é erro grave conjugar de forma regular os verbos combinados de ter, vir e por. Nesse caso, o certo é dispuser. São verbos irregulares. Nós estudamos isso, não prestamos muita atenção nas aulas de português, queríamos tirar o mínimo para passar de ano. Será que foi o suficiente? E eu vi um escritor, recentemente eu comprei um livro, ele coloca lá, dizer, se eu dizer. Eu fiquei assim, puxa vida, o cara está falando em comunicação espírita e falar se eu dizer. Mas o conhecimento dele é maior que o meu, ele tem algumas falhas no português. E aí eu fui ler esse vídeo e meu Deus, quantas falhas eu tenho. Então, e mesmo lendo isso aqui, pasmem meus senhores, eu ainda tenho as minhas viciações linguísticas, de repetir palavras inadequadas. Eu vou ter que reler isso aqui várias vezes e exercitar. Espero que ele seja feliz e vieram menos pessoas. Temos que aprender a conjugar o verbo ser. 2 erros inadmissíveis. A conjugação seja não existe. E menos não concorda com o substantivo, pois é advérbio e não adjetivo. Olha a palavra substantivo, advérbio, adjetivo. Você sabe o que isso significa? Vamos ter que voltar a estudar português, gente, né? Como é que fica o correto aí? Espero que ele seja. Seja. Não existe seja. Se nós formos olhar o verbo ser na conjugação, pode olhar toda a conjugação dele, em todos os tempos, não existe o seja. Seja, é sempre seja. Nesse tempo. Ela ficou meia nervosa. Meia nervosa, acho que aquela objeto que toca no pé que está nervosa, porque não existe meia nervosa, é meio. Segue anexo. Esse aqui é mais para quem escreve, 2 cópias do contrato. Tem que ter concordância, segue em anexas. E também tem gente que diz assim, segue em anexo. Não é em anexo. Aqui já é um diletantismo, né? Só se eu colocar, por exemplo, dentro do envelope anexo, aí segue em anexo, ou segue em arquivo anexo. Mas se é uma folha que está anexa, segue anexa. Ou anexo, conforme o caso. Esse assunto é entre eu e ela. Aqui complicou. Depois da preposição, pronome oblíquo tônico entre mim e ela. Como eu disse, o próprio Guilherme Ribeiro comete equívocos, mas isso não justifica que nós fiquemos parados. O estudo é permanente. E para nós falarmos em espiritismo, temos que saber também a comunicação. Eu vejo assim, jornalistas que cometem equívocos crassos. Mas faz parte do aprendizado. Se eles forem pessoas diligentes, eles vão continuar estudando e vão corrigir. A professora deu um trabalho para mim fazer. Isso a gente aprendeu há muito tempo. Até usa um jargão assim, mim não fazer nada.
para nós lembrarmos que mim não se usa antes de verbo. Ou seja, antes de verbo usa o supernome pessoal e não oblíquo. É para eu fazer. E meia também, meia é só o carpinho, é sempre meio. Não, meia só se for meia taça, meia garrafa d'água, mas não meio. Fazem 2 meses que não aparece, fazem tantos anos. O verbo fazer, indicando o tempo, é sempre no singular, faz 2 meses. Ele é impessoal, melhor dizendo. E esse aqui que é moderno agora, vou estar providenciando o seu pagamento. Isso é chamado gerúndio ou gerundismo. Não chega a ser um erro gramatical, mas é um vício insuportável. Seria bem mais fácil dizer assim, vou providenciar. É muito mais elegante. Linguagem de telemarketing. E olha, se tornou um vício de linguagem mesmo. A gente olha na televisão, olha nos jornais, nas revistas, as pessoas falando. O gerúndio tomou conta. O problema vai ser resolvido a nível de empresa. Isso a gente vê bastante nos livros. E nós lemos e adotamos. O febrão do a nível de, parece ter passado. Mas ainda há quem utilize essa expressão pavorosa. Na frase em questão, na ou pela empresa, são mais exatos e elegantes. Ou seja, em vez de botar a nível de empresa, eu digo na empresa, ou pela empresa. E tem outro que não consta aqui, que é junto. Eu vou fazer a diligência junto ao banco. Junto ao banco, junto é no lado. Então temos que cuidar dessas expressões. E ortopeia e prosópia. Ortopeia trata-se da correta pronúncia das palavras. Exemplo, advogado e não advogado. Essa aqui eu não vejo ninguém falar, mas tem gente que fala. É ortoép. Ortoép e prosópia. Viu? É a pressa. Então é advogado e não advogado. Prosópia trata da correta acentuação tônica das palavras. Exemplo, rubrica e não rúbrica. Coloque a tua rúbrica aqui. É rubrica. E aí tem a explicação, nós não vamos nos deter nisso, todo mundo tem um papel aí. Dessa forma, segue abaixo uma lista das principais palavras que normalmente apresentam dúvidas quanto à sua pronúncia e tonacidade correta. Aí eu me surpreendi. Acróbata e acrobata. Como muitas outras de nossa língua, admite as duas pronúncias. Tanto faz, acróbata como acrobata. Não vamos ver as explicações, mas temos uma aqui, ó. Oceânia e Oceania, transistor e transistor. E aqui uma que eu sempre cometi e vou ter dificuldade de corrigir. Algoz. Eu sempre disse algoz. É que nem poça d'água. Quando já usaram uma poça d'água, uma poça d'água? A maioria, né? Algoz, palavra oxítona cuja pronúncia do O deve ser fechada como arroz. E no plural, como é que fica? Algozes. Acho isso eu, né? Pela lógica. Autópsia e necropsia. Tu não quer um para ti, PC? Tem? Autópsia e necropsia. Só um pouquinho de atenção aqui, gente, que nós temos que correr um pouquinho. Autópsia e necropsia. Apesar da palavra autópsia ter uma vogal tônica do O, a forma necropsia, que possui o mesmo significado, deve ser pronunciada com ênfase no I. Não é necrópsia, é necropsia. Mas aí fala tudo errado, então. Mas assim, ó, você tem que olhar como a letra está escrita. Autópsia tem acento no necropsia. Não tem, embora a reforma tenha criado alguma dificuldade em algumas palavras. Mas em tese, se está acentuado, ela tem que ter um destaque. É tônica. Se não está, vamos ver se é ou não. Azália e azaleia, as duas valem. Avaro, tem gente que diz ávaro, né? Então é avaro. Boêmia e boemia. Tem até uma música, boemia, aqui me tem de regresso. É boêmia, aqui me tem de regresso. Vejam que os próprios cantores cometem as suas falhas, né? É uma região da relativa à cidade de Boêmia, esta palavra tem sílaba forte no I e não no Mi. E aqui caráter.
Paroxítona que apresenta o plural caracteres, tendo o acréscimo da letra C e o deslocamento do acento tônico para a sílaba Rá, para a sílaba Té, sem o emprego de acento grave. Ou seja, caráter tem acento e caracteres não tem, mas a pronúncia não é. Porque se fosse caracteres, seria uma proparoxítona e, consequentemente, teria que ter acento no ar. Vai ler tudo isso aqui até o final. É, que curtinho. Hoje o Luiz está contra o nosso propósito aqui, né, Luiz? De ceder um pouquinho mais. Aqui, ó. Catéter ou cateter. Mister ou mister. Uréter ou ureter. Mister eu sempre acertei. Mas catéter e uréter eu errava. E ontem eu estive no hospital fazendo um procedimento. E aí me chamou a atenção que os médicos falam correto. A enfermeira chegou, o cateter. Digo, olha, eles sabem falar correto, eu não sabia. E aqui tem chiclete, chope, clipe, drop também. As questões, a pedido do Luiz, não vou ler. Mas peço que estudem em casa e vejam as suas pronúncias corretas. Eu só comento ali do fluido, então. Do quê? Fluido. Eu ia dizer um monte de gente falando errado. Onde está fluido? Primeira. Tá, é fluido. Pronuncia-se com a forma verbal cuido, verbo cuidar, com força no U. Assim também gratuito, circuito, intuito, fortuito. No entanto, o particípio do verbo fluir é fluido. Só o particípio, nós não utilizamos. Vamos falar do fluido. É fluido. Fluido. E não fluido. José, vamos falar do fluido vital. É fluido vital. E no meio espírita, todo mundo fala fluido. Eu uso inadequado no português. Eu falei tudo. É o desconhecimento. Mas vamos lá, gente, que o tempo corre. Aqui, ó, aqui rapidinho, uns erros que bastante comete, que César, infelizmente, não vai dar por causa do tempo. Tá? Não, só aquela que é utilizada, é fluido, cósmico, e muitos espíritas falam de fluido, cósmico e universal. É uma palavra muito utilizada nessa. Isso também é fluido cósmico ou fluido universal. Cósmico universal é uma repetição da lógica. Se é cósmico, é universal. É uma redundância. É fluido cósmico ou fluido universal. É livro espírita que está fluido, cósmico universal. Para te ver que as pessoas que redigem. Quem escreve um livro tem a obrigação de contratar um revisor. E o revisor tem a obrigação de ser qualificado para isso. Se ele falhar, não é um bom revisor. E se aquele que escreveu um livro não contratar, eu vejo alguns livros que não tem o nome do revisor, ele imagina que são dominadores da língua, e nós não somos. Mesmo porque quando nós escrevemos, nós temos a tendência de achar que está certo. Eu vejo isso porque eu faço redação das audiências, eu sou secretário de audiência, e eu digito e acho que está certo. E às vezes o juiz me chama a atenção, eu olho e não enxergo, porque na minha cabeça está certo. Então quando nós redigimos, nós podemos até falar corretamente, mas não redigir, podemos cometer um equívoco. É interessante contratar um redator. E esse subsídio aí, qual que é o certo? É subsídio, não é subsídio. Ele não tem som de Z, porque o S com som de Z é só quando está entre vogais. O Luiz não queria que eu falasse, agora está pedindo para que eu explique. Se tiverem dúvida, procure depois, tá bom? Aqui vamos ver alguns erros na oratória bastante comuns. Bom dia a todos. Eu quero aqui começar pedindo desculpas, porque infelizmente o trânsito de São José é complicado e aqui na ponte Ercílio Luz eu tive alguns problemas e não consegui chegar no horário marcado. Mas vocês sabem, como
de praxe, né, eu tenho que homenagear ao prefeito de São José, Bita. Muito obrigado por estar na plateia, o lado direito, depois o senhor dá uma palavra a nós. E também ao professor Paulo, que gentilmente me chamou aqui nesse recinto para que desse essa explanação a vocês. Vocês sabem, né? Até domingo. E domingo sempre tem um churrasquinho. Churrasquinho é esse que eu fui convidado lá na casa do meu amigo Manuel. O Manuel ele é complicado, porque o homem tem bom coração, tem bom coração, mas não sabe fazer as coisas. Ele fez um evento grande, enorme, aonde tinha 5.000 pessoas para um banheiro. Me desculpe eu não sou tão aplicado como vocês na plateia recente. Tem advogados, doutores, professores, prefeitos, vice-prefeitos, mas eu vou ter que entoar um tema aqui da minha alçada que fui convidado, que é simplesmente o amor. Mas o amor a Santa Catarina, o amor ao Brasil, o amor, quem sabe, a uma pessoa. Eu não consegui fazer um discurso mais formal em direcionamento ao amor. Então eu vou explanar o amor por completo. O amor da mãe, o amor do pai, o amor do país, o amor da pátria. Mas que amor? O amor do Manuel também, que me deu churrasco de graça lá na casa dele. O churrasquinho bom, tinha maminha, picanha, alcátara. Fazia tempo que eu não comia alcátara. Aqui é alcátara, sangrando. Mas é o amor. Quem sabe o Manuel fez aquela grande churrasco, mas esqueceu do banheiro. Terrível. Uma fila enorme, e a coisa foi aumentando, e foi chamar o Manuel para ver o que estava acontecendo. Manuel, rápido lá, o Pedrão não sai do banheiro. O que está acontecendo? Foi lá ver. Pedrão, o que está acontecendo aí? Acabou o papel, Manuel. Ô desgraçado, você não tem língua. Então essas coisas que acontecem, a falta de expressão, de comunicação acaba gerando uma fila. Mas é o amor. O amor é esse amor que a gente tem que ter pro vizinho, quem sabe a vizinha também. É o amor. Todos nós estamos limitados. Então aqui em pouco tempo ele nos trouxe as seguintes informações. Necessitamos saudar a plateia. Eu disse antes que 2 momentos da palestra são os mais importantes. O início, que a pessoa tem que demonstrar segurança, para que o público veja que é uma pessoa confiável, que vale a pena ser ouvida. E o encerramento. Então, nunca esquecer de saudar a plateia. O Divaldo eu já vi fazer exposições sem saudação. Eu já vi ele levantar e dizer assim, velhas anotações espirituais desenvolver a palestra. Só que ele tem uma competência que nós não podemos nos comparar a ela, de prender a atenção do público. Cuidar para não deixar objetos próximos que possam esbarrar, que possam ser derrubados, principalmente a água. A água seria um desastre, né? Não pedir desculpas jamais, mesmo que chegue atrasado. Não pedir desculpas. Porque isso vai demonstrar que você não está preparado. Que as pessoas vão pensar até que estão perdendo tempo vir ali com uma pessoa que vem já aplicada pedindo desculpas.
Não se debruçar sobre a tribuna. Nem se apoiar. Eu, de vez em quando, me apoio, porque tem gente que faz assim ainda por cima. Aí é terrível, né? Não chegar atrasado, é lógico. A pessoa tem que chegar com bastante antecedência para testar os equipamentos. Quando há solução, a gente soluciona, o que o PC nos ajudou na solução, porque estamos com as dificuldades. Então nós temos que testar os equipamentos antes, estar preparados para fazer até sem os equipamentos, quando for uma palestra pública. Não esquecer ou trocar os nomes das pessoas, eu já fiz isso. Eu tenho um problema de lembrar dos nomes e às vezes até confundo os nomes. As razões eu vou entender talvez na outra encarnação. Hoje nós podemos usar processos mnemônicos ou, se for necessário citar um nome, anotá-lo. Não mudar a posição dos pés constantemente. A gente fica assim, jogando o corpo para lá e para cá, balançando. Então também não ficar de forma estática, tipo uma estátua, né? De vez em quando dá uma mexidinha no corpo. Não esquecer da introdução, anunciar o tema. Não contar fatos que não diga respeito à palestra ou à plateia. Não fazer ruído, bater na mesa, ou qualquer outro. Tem gente que fica, eu aqui no caso faço ruído aqui do passador, tem gente que fica com uma caneta que chama atenção. Ou mexendo num objeto qualquer, no relógio, olhando a hora, também desvia a atenção. Não ser prolixo, falar demais sobre tem um toque para falar de uma forma sucinta sobre aquele assunto. Não fazer comentários inconvenientes sobre terceiros. Isso nem se fala. Se nós tivermos que fazer um comentário assim, como eu fiz agora há pouco, a respeito de uma observação feita, não citar nomes, para que as pessoas não criem uma predisposição em relação àquela pessoa, às vezes nem muito bem favorável. E não esquecer de desligar o celular. Nós podemos também reduzir o volume, mas às vezes ele chama com o volume zero e vibra, também distrai. Eu já fiz isso numa sala de audiência e não percebi. Ao final, o juiz me chamou a atenção e disse assim, era o teu celular que estava aí ligado. Ah, que gafe a minha, eu nem percebi que era o meu celular. E atrapalha, porque o juiz tem que estar atento ao que as pessoas expõem. Imagina aqui as pessoas que estão nos ouvindo. Então, um ruído qualquer que está fora do esperado chama atenção. Um animal que entra aqui, as pessoas se distraem. Uma criança que chora, as pessoas olham. E o palestrante tem que ter um jogo de cintura para, apesar desses acontecimentos que são inevitáveis, buscar manter a atenção do público, mas que não seja ele o causador da desatenção. Desliga o celular de preferência. Eu não desligo o meu porque às vezes eu faço as gravações aqui, né? Jamais pedir desculpas ou dizer-se inferior à plateia. Eu já fiz isso. Temos aqui presentes advogados, não sei o quê. Ainda bem que tem. Você está valorizando essas pessoas e desmerecendo as outras? E se colocando numa situação inferior? Isso não é produtivo. Não esquecer-se, se for o caso, dessa exposição da bandeira. Nós não usamos aqui. Mas, eventualmente, nós poderemos ser convidados para fazermos uma palestra num lugar, num colégio, por exemplo, que tenha convites de pessoas públicas. E aí teremos que usar as bandeiras. Isso é papel do organizador. Mas nós devemos olhar também. Se ele não fez, nós devemos saber qual a exposição das bandeiras. Não falar de forma dúbia, confusa, usar palavras com duplo sentido, jamais. Nunca justificar a pouca qualidade da palestra. Foi isso que eu fui capaz de fazer. Era isso. Era isso. Nunca dizer isso ao final. Preparar-se para o tema a fim de não mostrar desorganização. Não fazer comparações injustificadas. Cuidar para a logicidade da condução da oratória. Manter a sequência lógica, não fugir do tema. Porque às vezes a pessoa está falando do assunto, quando vê ela está abordando o outro, nada a ver. A gente fica pensando, mas qual é a conexão? Então, ficar no tema. O espiritismo é muito amplo, temos que tomar cuidado. Se vamos falar, por exemplo, de moral, ficar na moral. Da caridade, ficar na caridade. Se vamos falar da lei do trabalho, focar na lei do trabalho, e assim por diante. Não relatar fato não relacionado ao tema, não usar expressões inadequadas, meu Deus, evitar as gírias. E a gente usa, às vezes, algumas expressões não muito apropriadas. Então, a leitura, o livro dos Espíritas,
O Clube do Livro nos favorece muito a aprender, ler e prestar atenção no que lê. Nós lemos e captamos a ideia, mas não aprendemos como nos expressar. Aproveitemos a leitura para ver como os grandes escritores escrevem, como é que eles utilizam a palavra para comunicar. E aos poucos vamos aprendendo nós também a fazer o mesmo. Evitar piadas, é óbvio. Cuidar com o uso de palavras com duplo sentido. A conclusão pode ser genérica. Não pode ser genérica, aliás. Ela precisa ser específica. Ou seja, a palestra é assim: introdução, desenvolvimento e conclusão. A conclusão, você faz uma retomada de tudo que você falou, concluindo o tema, ou seja, dando uma direção do objetivo da exposição feita, de forma que as pessoas entendam o exposto. Faz uma retomada. Uma palestra que não tem introdução, desenvolvimento e conclusão nessa ordem, não é uma palestra. Nós temos 2 vídeos, vou passar só um, porque eu acho fundamental, porque a palavra não é minha, e santo de casa não faz milagre, então trouxemos o Nazareno Feitosa. O outro eu vou deixar aqui, sem som no fundo, quando nós fazemos o encerramento, como sugestão para que acesse na internet depois. As orientações são muito interessantes, tem até cursos que ela dá remunerado, mas aqueles que são gratuitos já são mais do que suficientes para quem quiser aprender algumas técnicas a mais para falar em público. Primeiro vamos ver o Nazareno, o que ele disse. Outras recomendações: intercalar com citações, né? Então pode trazer citações, frases importantes, não é? De pessoas nobres, as pessoas valorizam, isso tem muita coisa boa. Pequenas histórias, né? Jesus contava histórias, parábolas, vídeos, situações bem-humoradas, verificar a sua postura, como é que está, não é? Falamos um pouquinho aqui diante do púlpito, ficar atento para você não ficar numa postura inadequada. A vestimenta adequada à ocasião, confortável, discreta e que não desperte a sensualidade. Então, evitar as meninas, né, colocar um decote muito grande, né, alguma coisa que não fique muito adequada, tá certo? Lembrando que humildade não é desleixo, né? Então, não vamos estar desleixados, estar ali na frente. Se você analisar, né, os expositores, a grande maioria está bem vestido. Você vê o Dr. Bezerra de Menezes, sempre nas pinturas a óleo, está lá bem vestido. As próprias pinturas de Kardec. Chico Xavier, que é o protótipo da humildade para a gente até, né? O estereótipo mesmo da humildade. Chico estava sempre de terno, de gravata, né? Veja lá Divaldo também, muitas vezes, normalmente de terno e gravata nas palestras. Claro que você não vai falar num lugar que não tem ar-condicionado, tudo, não precisa, né? Mas uma camisa um pouquinho mais elegante para você participar. Você está sendo alvo das atenções, e a elegância é interessante para as pessoas, né? Provocam normalmente um bem-estar, em regra, sim. Então, a vestimenta confortável também, cuidado com as camisas muito apertadas, não é alguma coisa que fique lhe sufocando. Então, a roupa adequada para a ocasião, não precisa de joias muito chamativas, evitar, não é, os excessos. Então, desleixo, alimentação leve, então não vá comer uma feijoada, não é muito grande, uma buchada de bode, e aí depois fazer a palestra não vai ficar tão bacana, melhor evitar um pouquinho. Então, trazer um roteiro escrito, com letras grandes, é muito interessante para a gente. Ou se você vai utilizar os slides, não precisa do roteiro, porque uns slides servem como roteiro também para você, tá certo? Mas se você não vai utilizar os slides, faça o roteiro, vai lhe ajudar, vai dar branco para quem está começando, mesmo quem está, às vezes, deu uma hora que você... O que eu vou falar agora? Então, trazer impresso é um recurso. Trazer um pendrive com a palestra também é outro. Ele diz que leva até 2 pendrives extras, porque às vezes um pode... Quando as coisas acontecem, para atrapalhar, é incrível. O computador não funciona, o pendrive dá problema, então nós temos que usar o maior número de recursos plausíveis. O último recurso é trazer impresso. Caso nada funcione, pelo menos está impresso. A diretriz, ou uma pessoa que nem o Simval tem a palestra na cabeça, então ele consegue falar. Mas se a pessoa não tem ela de memória, e que não é adequado fazer de memória, tem que fazer embasada no conhecimento, que é o que o Simval faz. Então nós não trazemos palavras por palavra memorizadas, nós sabemos o assunto que vamos falar. E daí, pela inspiração, a nossa memória vem e nós abordamos o assunto. A vestimenta é uma coisa que não diz respeito apenas aos palestrantes ou dirigentes de palestras. Penso eu que isso é uma coisa que deveria ser adotada por todos os trabalhadores da casa, porque todos estão em evidência.
Quem chega de fora vai olhar como se comportam aquelas pessoas. Olhe os nossos irmãos de outras religiões, como se comportam. Todo mundo bem alinhado. Porque não é porque a pessoa vem falar aqui que ela tem que se vestir diferente. Aqui é uma casa espírita, um hospital de almas, encarnadas e desencarnadas, uma escola, em que tem que ter um mínimo de adequação ao ambiente. Então, que nós analisemos. Nós temos agora ar-condicionado que favorece com que nós venhamos um pouquinho melhor vestidos, sem nos preocuparmos muito com as intempéries. Tem correção no inverno, tem correção no verão. Então, isso facilita. A maioria das salas tem, com algumas exceções, mas todas as casas estão se adequando para que nós possamos cumprir com esse requisito, para que nós estejamos trabalhando no movimento espírita. Eu não vou projetar isso aqui por falta do tempo. Como eu disse, não é uma palestra, é um encontro de trabalhadores, e como nós trocamos ideias, então demanda um pouquinho mais de tempo. O ideal fosse que nós tivéssemos mais tempo, mas estamos nos esforçando. Eu estou me justificando que não é o ideal, mas não digo, repito, não é uma palestra, é um encontro de trabalhadores. Mas aqui tem essa moça, vocês notam que eu coloco o nome dela ali, como fiz com o Nazareno, eu tirei o som, que sempre é bom quando tu for fazer uma palestra dizer quem é e de onde foi tirado. Isso aqui está no YouTube. Como é que é? Esquerdo. Vamos voltar aqui, ó. Vamos voltar aqui, que daí vocês vão ver. É Gislene Esquerdo. Ela é uma, imagino que seja uma pastora. Ela faz pregações, ela diz. E ela foca nas palestras. Isso que eu fiz ali, vocês podem fazer, ó. Coloca o nome, de onde foi tirado, e daí põe essa retirada gradual para que as pessoas possam ler. Tudo isso você pode fazer na internet. E lembrar sempre de que, se a doutrina é maravilhosa e nós nos beneficiamos com ela, nós temos que fazer um trabalho compatível com a sua grandeza. Se nos propusermos a ser difusores do Espiritismo, propagadores dessa ideia, e retomando, iniciar pelo estudo. É impossível fazer um bom trabalho se não estivermos estudando. Todos os palestrantes têm por obrigação estar incluídos num grupo de estudo no mínimo, e de preferência também num grupo mediúnico. Da mesma forma, os trabalhadores. O facilitador do grupo de estudo, nós mencionamos ali. O ideal é que esteja, além de um grupo de estudos, também integrando a um grupo mediúnico. A palestra, ao adentrarmos no salão, temos que estar o mais harmonizados possível para melhor fazermos a nossa reflexão por inspiração do nosso mentor espiritual que está conosco. Além daqueles que já estão aqui antes de nós, os espíritos que trabalham na casa, preparando o ambiente. Facilitar o trabalho deles com as nossas vibrações também. E se formos os convidados para palestrar, prepararmos-nos, no mínimo, umas 2 semanas para este evento. Mas a preparação vem desde quando nós adentramos o movimento espírita como estudantes. Uns há mais tempo, outros há menos tempo, um com mais bagagem, outro com menos. Mas nós tendo o básico e querendo, nós buscamos as fontes. E cuidado com as fontes. Porque tem muita coisa que aí fora diz que é espírita e não é. Então nós temos que ver que tipo de obra nós estamos lendo. Se é de autoajuda, se o médium que a escreveu é confiável. Na dúvida, fiquemos com as obras básicas. Alguma coisa que contraria ela, deixemos de lado. E lembrar sempre que nós não servimos a casa, aos dirigentes, a ninguém, mas a Jesus. E acima de tudo, a Deus. Porque Jesus é o exemplo vivo de como deve proceder uma pessoa que objetiva trazer às multidões o consolo, o conforto, a esperança. Através da educação e, acima de tudo, do exemplo. Ensinando sempre que possível. Aprendendo, no nosso caso, ele já sabe.
Mas como ele disse, meu pai sempre trabalha, e ele, quando falava até hoje, trabalha, dizia ele, e nunca vai parar de trabalhar. E aprendemos em O Livro dos Espíritos que toda ocupação útil é trabalho. Se estamos estudando, estamos trabalhando. Para quem? Para nós mesmos, para o nosso aperfeiçoamento, para depois trabalharmos na seara de Jesus, de uma forma mais efetiva, de uma forma mais eficiente. Então convido a todos nesse momento a levarmos o pensamento em prece, pensando em Jesus, da forma como aprendemos a mentalizá-lo, sentindo o seu amor, ouvindo o seu chamamento. Vinde, filhos, diz ele. Na condição de espíritas, amai-vos, este é o primeiro ensinamento. Instruí-vos, este é o segundo. Que esse chamamento fique gravado em nossa consciência. O amor acima de tudo, mas jamais desvinculados do estudo. E que o aprendizado não sirva apenas para nos envaidecer, mas para nos conscientizar da responsabilidade que aceitamos, como uma oportunidade de reparação dos equívocos que há muito tempo praticamos. Para que ao retornar à pátria espiritual, possamos nos apresentar um pouco melhor do que quando adentramos nesta última encarnação. Muito obrigado, digamos, ao Mestre Jesus, por nos conduzir à oportunidade de conhecer o Espiritismo, de retornar na pátria do Evangelho aprendendo mais sobre a sua doutrina, de uma forma mais ampla. E peçamos a Ele as forças necessárias que ainda nos faltam para praticarmos realmente no nosso dia a dia o seu Evangelho. Muito obrigado, Jesus, e que jamais nos falte a vontade de trabalhar, de nos aprimorarmos e lançar mãos à charrua, porque a seara é imensa. Que assim seja.